Olá, nós novamente aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos aguardar a doutora Bárbara. Estamos adicionando aí a doutora Bárbara Uzi para que a gente comece essa live juntas. Tá Oi, conectada? Carol! Olá! Tudo bom, Oi, doutora? Carol, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Pessoal, dá um joinha aí se tá certinho, se vocês estão ouvindo bem. Ok? O Oi, pessoal que está bom. entrando ainda. Roberta, quanto Joia. tempo? Roberta de São Paulo, bem-vinda. Doutora, muito bem-vinda. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de Obrigada! coração a oportunidade da gente poder estar levando conteúdo fidedigno e de qualidade e embasado, principalmente embasado. Por que eu falo isso, pessoal? Porque hoje a gente tem profissionais de todas as áreas falando sobre tudo, né? E eu quis trazer uma doutora, uma médica, para que a gente possa ter informações, Não, o fone é melhor. como eu falei, isso. Tá vendo direitinho? Doutora, daqui O a fone é pouco a melhor, gente vai Tá melhor com abrir. o fone. Tá melhor? Daqui a pouco a gente abre para Tá. perguntas, tá? E eu quero começar com uma delas, perguntando o que a gente pode estar fazendo, né, rotineiramente aí, diariamente, para continuar com os cuidados que a gente já tem. O que você nos indica? Como é que a gente pode estar agindo nesses dias aí, trancadinhos em casa? Ai, Carol, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu tô tão feliz, minha primeira live com você, que é minha paciente há tanto tempo, há tantos anos, muito legal. Assim, primeiro eu quero falar que a gente tem que manter a rotina, né? A gente tem essa ilusão de que agora nessa quarentena as pessoas estão com muito tempo, com tempo sobrando. E não é muito verdade isso não, porque tem muita gente que está em casa, tem que dar conta das crianças que não estavam antes, tem que dar conta da casa, porque muitas funcionárias que ajudavam em casa não estão indo. Então tem Verdade. muita gente que não está tendo tempo para cuidar da pele, né? E que acabou abandonando isso. Foi um turbilhão de coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Então as pessoas deixaram um pouquinho de se cuidar, né? E um pouco também dessa sensação de que não sabe o que vai acontecer, um pouco de estresse, de ansiedade. E a pele foi ficando um pouco de lado. Então, o que é importante a gente saber? Que a gente precisa manter os cuidados, porque se você não mantiver, primeiro por uma questão mesmo de saúde, né? Porque a gente precisa manter aquele cuidado que a gente estava tendo, senão a gente vai perder todo o benefício que a gente teve. Então, lavar com sabonete para controlar a oleosidade, passar um hidratante, usar o filtro solar, porque a gente está passando mais tempo em frente a esses devices, né? A gente está passando mais tempo no computador, muita gente fazendo home office, então muita gente o filtro solar físico, principalmente, para proteger dessa luz visível do computador. Então, assim, quando a gente está lavando muito a mão, é fundamental usar o hidratante. Então, essa rotina de cuidados ela tem que continuar. E quem tem doença Então, quer dermatológica, dizer que pode falar. piora, né? Então, quer dizer que com relação ao filtro solar, tem muita gente pensando aí que não precisa passar porque não está saindo para rua. Então, é mito. Tem que É, passar. É isso, doutora? tem que passar, principalmente porque a gente agora está exposto mais à luz visível. Quem tem mancha na pele, quem tem fototipo alto, como eu, pele morena, mancha bastante com essa luz visível. Então, precisa sim usar filtro solar, de preferência físico, com cor, porque vai proteger da luz visível. Então, é muito importante a gente manter essa rotina de cuidados. E tem uma outra coisa que é legal da gente pensar também, Carol. O nosso tema é cuidados com a pele e um pouco dessa questão da saúde mental. O que tem a ver pele com saúde mental? Um estudo Muito, que foi né? feito, muito a ver, muito a ver. Um estudo foi feito mostrando que quando a gente tem expressão de tristeza, isso causa depressão. Então, é por isso que a gente indica, por exemplo, o tratamento de toxina botulínica para tratar a depressão. Porque a nossa expressão triste piora o nosso humor. Então, quando a gente vai se descuidando, vai se desleixando, a gente vai ficando com mais sensação de tristeza. Você sabe que isso aconteceu comigo essa semana? Essa primeira semana que estava em casa, eu falei assim, ai, não precisa, né, se cuidar. Eu sempre estou um pouco maquiada, estou um pouco cuidada para ir atender os pacientes. E essa primeira semana eu fiquei em casa e falei assim, ai, gente, graças a Deus, eu não preciso maquiar. E aí eu acordava todo dia, ia fazer as coisas em casa e foi me dando
um pouco assim de depressão. Eu fui ficando assim, ai, gente, mas um dia eu olhei e fui fazer uma videochamada com a família, e eu olhei e falei assim, nossa, mas eu tô tão feia. E aquilo foi me dando uma depressão. Eu falei assim, ai, meu marido me olhando com essa cara feia, e fiquei mais triste. Então, Com assim, a gente se certeza. arrumar melhora também a nossa sensação de autoestima, de que a gente, nossa, bola pra frente, vamos, né? A vida A continua. vida Então, continua. E é muito verdade, pessoal. Se vocês quiserem, inclusive, agora, fazer um teste, pensar, ah, isso é brincadeira, é mito. Não, é muito sério. Fecha o rosto de vocês totalmente. Enruga o rosto bem fechado, tá? Com aquela sensação de tristeza. Enruga a testa. Eu não vou conseguir enrugar a minha, porque eu tô com meu por que botox. será, né? Ok. Eu também não. Então, vocês enruga a testa e faz aquela, sabe, aquele rosto. Fica um minuto nessa sensação. Vocês vão perceber que fisiologicamente, tá? Vocês vão começar a entristecer. E se você se mantiver assim por 3 minutos, você começa a chorar. Então, percebam o quão importante é toda essa questão. Muito legal, muito assertivo isso que você trouxe, doutora É. Bárbara. Muito legal mesmo. E quem trabalha, por exemplo, com home office, por exemplo, você lidera uma equipe, né? Você precisa manter o astral da sua equipe. Então, se você não tem uma aparência, você não cuida esse aspecto de que as coisas vão ficar bem, como você vai conseguir liderar essa equipe e colocar o astral da sua equipe para cima? Então, manter esse cuidado, manter essa sensação de que você está se cuidando, vai melhorar o astral de todo mundo. Em casa, no seu trabalho, para você mesma, principalmente, né? E também porque a gente não pode perder aquele ganho que a gente teve enquanto a gente estava tratando a nossa pele durante todo o tempo. Você passou meses se cuidando, meses investindo na sua pele. Então agora você não pode, em pouco tempo, perder tudo que você Se teve, porque largar. Sim. e Até largar, porque a porque gente não tem. é isso, mas não é dica, né, pessoal? Não vai melhorar se você parar de se cuidar, tá? Se você ficar mais triste, se você ficar sem se hidratar, daqui a pouco tudo volta ao normal, só o que não vai voltar ao normal vai ser sua pele. Então, desde já, acabamos de entender que a rotina de cuidados ela tem que ser mantida e ela vai te deixar mais feliz, vai te deixar melhor em todos os sentidos e evitar, inclusive, porque tem pessoas que não têm doenças dermatológicas. E existem doenças dermatológicas que são agravadas, ok, pessoal? Com esse estado que nós estamos passando. Pronto. Doutor, como é que tá a sua conexão aí? Agora melhorou, tinha travado um pouquinho, agora tô te ouvindo bem. Tinha travado? Você tá me vendo? Pessoal, vocês estão nos vendo direitinho? Tá tudo certo aí? Eu vou trocar a rede, porque agora eu tô te vendo bem melhor, doutora. Eu tava te vendo um pouquinho. Oi. Pronto. Agora tô te vendo melhor. Legal. Inclusive foi falado sobre isso também, né? Que a internet, eu acredito que porque o mundo todo deve estar conectado, deve estar havendo aí Uma essa sobrecarga. baixa qualidade. Mas voltando, a gente começou a falar sobre as doenças que são agravadas, doenças de pele, como psoríase, como dermatite. Eu tenho, vou ficando nervosa que o cotovelo ele vai começando a descascar. E queria ouvir aí da senhora o que que a gente pode fazer, como lidar com isso. Pois é, a dermatologia tem isso, né? A gente tem a parte estética, que a gente tem que manter esses cuidados. Então, quem tem seu melasma tem que continuar o tratamento, os seus creminhos. Quem tem sua acne tem que continuar também esse tratamento. E a gente tem ainda um grupo de doenças que são super agravadas com estresse. E que as pessoas às vezes usam medicações de uso contínuo, que tem que continuar usando. E que mudanças abruptas de hábitos, mudanças abruptas de estado emocional podem desencadear uma piora. Então, por exemplo, psoríase, dermatite atópica, a própria acne, a rosácea. Então, são doenças que ou o estado mental, ou mesmo mudanças nos hábitos até alimentares, podem um desequilíbrio e acabar agravando uma crise.
Então, é muito importante as pessoas que estão em tratamento não suspenderem esses tratamentos e, se tiver uma piora, entrar em contato com o seu dermatologista para ver o que pode ser feito nesse período. Agora, foi bom porque foi regulamentado pelo CFM a consulta por telemedicina, né? Então, a gente vai poder consultar Que esses pacientes maravilha. à distância e poder orientá-los melhor se for necessário uma mudança de conduta medicamentosa. Mas o que é importante antes mesmo disso? A gente manter nossa rotina também alimentar, né? Porque tá em casa, que vai sair comendo chocolate, porque tá, né, ansioso, mudar muito a rotina do alimento, porque algumas doenças como acne, por exemplo, têm essa relação alimentar e a gente vai com certeza piorar. Então, tem que ter essa atenção, né? Alguns pacientes estão me mandando mensagem no direct, doutora, minha acne piorou muito, o que eu faço? Meu cabelo tá caindo. A gente também tem que ter um pouco de paciência, respirar fundo, né? E entender que a gente não pode suspender as medicações e que mesmo que a gente troque as medicações, não vai melhorar da noite para o dia, né? A gente tem que dar um tempo para nosso organismo se adaptar à nova realidade, né? E provavelmente pessoas até que não sabiam que tinham essas doenças vão começar a ter determinadas, né, sensações ou reações. Que reações podem ser essas para que as pessoas comecem a identificar que, ou não, isso não vem do corona, isso é algo dermatológico, o que eu devo fazer? Como é que a gente pode começar a ter essa percepção, doutora? É verdade, a gente ainda tem aquela coisa do estresse pós-traumático, né? Então tem coisa que vai aparecer que vai só ser um gatilho, que a pessoa já tinha a doença e vai ser um gatilho de desequilíbrio e vai aparecer agora. E tem coisa que vai aparecer daqui a 3 meses. A gente tem um quadro, eu já falei em alguns posts de um quadro de eflúvio telógeno, por exemplo, que é um tipo de queda de cabelo, que não é na hora do estresse que o eflúvio telógeno acontece, ele vai acontecer mais ou menos 3 meses após aquele estresse que você passou. Então, algumas pessoas só vão sentir o resultado de tudo que estão passando agora, Impacto. o Uhum. impacto 3 meses depois, né? Então, de fato, a gente tem que tentar manter. E a manutenção da rotina ajuda a gente a não ter esse estresse tão intenso. Então, é claro que essa primeira semana de quarentena a gente ficou muito perdido, mas a partir daí é muito importante você, como especialista né, em análise comportamental, você vai poder ajudar a gente muito nisso, a gente estabelecer a nossa rotina. E também aprender novas rotinas que a gente pode Sim. adaptar e aprender, né, novas técnicas para a gente saber como viver melhor esse período. Mas eu Vamos acredito que falar um assim, pouquinho. Vamos falar um eu pouquinho acredito que sobre isso. assim, Pessoal, é um é momento. exatamente. Pode Desculpa, falar, doutora. Carolzinha. É um momento da gente também ganhar certa independência, por exemplo. A gente tem o cabelo, tá ficando branco já, porque é todo lavado, então a gente tem que, às vezes, aprender. Olha, eu pintava o cabelo a cada 15 dias, eu vou ter que aprender a pintar em casa. Mas como fazer isso de forma segura, né? Sem oferecer risco? Eu posso não começar usando uma tinta, eu posso começar usando um sprayzinho daqueles que disfarça, ou usar um tonalizante. A gente vai criar independência em alguns momentos, aprendendo algumas coisas que a gente pode se virar sozinho, mas outras coisas a gente não deve se arriscar. Com certeza. Pessoal, muito interessante o que a doutora falou com relação a que novas habilidades eu posso desenvolver nesse momento. Você vai poder aprender um monte de coisa, né? Então, o problema é um fato. Esse a gente não tem como fugir. O que a gente não pode é criar mais situações, porque são esses pensamentos disfuncionais, ou seja, que eles não têm função nenhuma, que vão gerando aí mais doença, mais estresse, mais ansiedade. Inclusive, eu preparei uma técnica bem legal para falar para vocês hoje com relação à ansiedade, como é que a gente vai lidar com ela de uma forma assertiva e que realmente funciona. Mas, em primeiro lugar, é ter esse entendimento. Caramba, qual habilidade eu posso desenvolver? A doutora vai aprender agora a pintar o próprio cabelo, né? O que mais você pode fazer? Se antes você tinha alguém dentro de casa que fazia todo o trabalho, quem sabe agora você pode perceber que você tem uma habilidade na cozinha e que a sua família reunida junto, né? Ali com vocês, vocês podem desenvolver
a empatia de que como um e o outro está se sentindo, vão desenvolver foco. Quem não lê e sempre fala assim, eu não consigo ler nada. Agora é a hora de você testar. Eu estava vendo um post, né, que a senhora postou falando que nunca mais vai ser a mesma, que está estudando gestão. Você imagina uma doutora que o foco dela o tempo todo é atendimento ali, né, individual, e agora ela está tendo a oportunidade de aprender sobre gestão. Então, são esses Exatamente. fatos comportamentais, não é sobre remédio. A nossa live aqui hoje não é para passar qual o remédio que você vai tomar, qual o creme que você vai passar, mas sim qual o comportamento que você vai manter ou até extinguir para que você consiga passar por essa crise de uma maneira mais leve, pessoal. De uma maneira mais leve. Vai ter alguma mágica? Eu preciso comprar alguma coisa? Não. Comportamento, ele é repetição. Ou você aprende por forte impacto emocional, que é o que está acontecendo agora, por um grande e forte impacto emocional, a gente vai entender que as finanças têm que se lidar de maneira diferente. Nós vamos entender, será que vai ser necessário ter uma doença de pele ou perder tudo que foi feito antes? Tem que ter um forte impacto emocional ou você pode manter a sua rotina diariamente, né? Então, é tudo no comportamento. Tem gente que vai fazer uso do Rivotril, do frontal, porque acredita que é isso que vai acabar com a crise de ansiedade, e tem gente que vai usar novas técnicas. Qual vai ser a sua decisão? Qual está sendo a sua opção, doutora? Por exemplo, com relação à alimentação e atividade física, o que você vem fazendo aí? Então, na verdade, sim, a minha alimentação eu sou super disciplinada. Então, o que eu tô tendo na primeira semana foi aquele baque, então eu saí comendo tudo que tinha na casa, mas agora eu voltei à minha dieta de segunda a sexta. É segunda a sexta semana, então é aquela dieta que eu sempre tive, de não comer carboidrato, de fazer minha alimentação nos horários regulares. E final de semana é final de semana, eu posso tomar meu vinho. Então, é entender que não virou sábado e domingo todo dia, né? E é um bom momento, por exemplo, para a gente pegar aqueles cremes que estão lá no banheiro, que eu comprei um monte de creme, e sentar e organizar tudo. O que eu tenho em casa? O que eu vou usar? Né? Pegar um monte de creme, que eu brinco com meus pacientes e falo assim, gente, creme na geladeira, no armário não funciona. O creme só funciona se você passar no rosto, né? Então, de repente, é um bom momento da gente ver o que a gente tem, o que a gente comprou e que não está usando e estabelecer essa rotina, né? Então, saber que de manhã a gente acorda, lava o rosto, aí passa um hidratante, passa o filtro solar por cima. Se eu tenho um produto anti-idade, eu vou passar esse produto com vitamina C antes, né? E do filtro solar, depois eu passo o meu filtro solar e vou para o meu computador fazer meu home office. Meio-dia eu reaplico meu filtro solar se eu vou fazer continuar no meu home office. E aí, à noite, eu vou lavar meu rosto de novo, fazer de repente uma esfoliaçãozinha. É um bom momento para a gente também usar aquelas receitinhas caseiras de esfoliante, né? Eu juntar um mel com um açúcar e fazer uma esfoliação em casa 2 vezes por semana, porque a gente tem um pouco mais de presença em casa para fazer isso, né? Sim. Lembrar que se eu estou usando um ácido, eu não tenho um contato tão frequente no consultório, se eu estou usando um ácido em casa e eu estou tendo alguma irritação, eu parar, porque eu não vou ter a possibilidade de marcar uma consulta de urgência nesse momento. Então, eu estou irritando a minha pele, eu paro, eu uso mais o hidratante. Então, eu tenho esses cuidados. E a gente tem visto também muito na internet muitas orientações assim de faz isso, faz aquilo, usa esse ácido. Vamos fazer um peeling caseiro. Cuidado, porque a gente não pode correr a um consultório, a um atendimento, né? Então, fazer coisas que não te ofereçam risco, né? Por exemplo, meu cabelo eu faço alisamento, tá na hora de fazer, não posso ir na cabeleireira, vou fazer em casa. Não faz, porque se você tiver um problema, tiver alguma complicação, uma queimadura de couro cabeludo, ou uma quebra no seu cabelo, você não vai ter acesso a um profissional para corrigir aquilo. Imediato. Então, faz coisas que Sim. você, de imediato, faz coisas que você sabe que não vão oferecer risco para você num curto período, que você não pode ter um atendimento. Até porque né? a gente já está com um problema, tá? Não Você vamos pode criar piorar, né? Ou você pode melhorar a sua situação. Então, o que está oferecendo risco no momento, tá? De qualquer solução externa que nós não teremos acesso, então fica quietinho, não age. Achei muito interessante você falar da rotina da manhã, depois do almoço e à noite.
Sinceramente, eu acredito que esse é um momento de aprendizado para isso, porque tem muita gente que sai do consultório dermatológico, sabe exatamente o que precisa fazer e não faz. Então, o hábito, Isso. pessoal, vamos aí falar novamente em hábito. O hábito ele pode ser instituído agora, inclusive dos seus cuidados com a pele. E aí você vai gerar o hábito e repetidamente, quando tudo isso passar, você vai ter visto o resultado, porque tem gente que não faz porque não enxerga o resultado. E vai perceber o quão melhor você pode estar se de verdade, de fato, você se cuidar. É. Isso cria Doutora, uma autoestima também. Você vai aprendendo a se gostar, aprendendo a se cuidar, aprendendo como é gostoso fazer. Eu tenho uma super resistência com maquiagem. Eu faço todo dia porque preciso para trabalhar, mas tenho uma resistência. Mas quanto mais você faz e você aprende a fazer, você vai gostando, você vai tomando, aprendendo a ter prazer com aquilo. A mesma coisa é o produto. Quando você vai usando e você vai vendo o resultado, você vai se adaptando, né? Aquela nova realidade de você usar um produto. Então, é um bom momento para você começar a gostar de usar seus cremes, né? gostar de usar seus cremes e gostar de você. Consequentemente, você vai ter pensamentos positivos sobre você mesmo, vai diminuir a comparação, o complexo de inferioridade e vai ter uma mudança sistêmica, tá? É físico e também emocional, né? Doutora, duas Exatamente. questões interessantes. O pessoal está aberto para perguntas também, tá? Fiquem à vontade para o que vocês quiserem perguntar. Doutora, muita gente está fazendo consumo de álcool para se acalmar, onde vai ter reflexos posteriormente, né? E eu gostaria de saber os reflexos do álcool na pele, para que as pessoas se antenem aí que não adianta você se acalmar, dormir mais rápido, não é com álcool que você vai fazer isso. E outra coisa da make, eu acredito que muita gente não utiliza também por falta de conhecimento ou por crenças pré-estabelecidas, que vai envelhecer. E aí, maquiagem envelhece mesmo? Eu posso me cuidar? Posso aprender? Álcool e maquiagem. Fala com a gente sobre isso, por gentileza. Álcool. É assim, muito importante as pessoas saberem que algumas doenças dermatológicas realmente pioram com álcool. Rosácea é uma delas, acne é outra. Então, e mais importante do que tudo isso, o álcool nesse momento é uma péssima escolha, porque se você se contaminar com o coronavírus, você está enfraquecendo seu sistema imunológico, você está sobrecarregando seu fígado, e se você precisar usar as medicações para combater o coronavírus, você está mais debilitado. Então, o álcool é muito contraindicado nesse momento. É claro que uma taça de vinho num jantar, no final de semana, ok. Mas consumir álcool em demasia nesse momento é a pior escolha que você pode fazer. Então, quer acalmar? Faz como eu, comecei a meditar. Estou aprendendo a meditar, estou adorando. Então, assim, tem outras alternativas mais saudáveis para esse momento. Então, não é uma boa escolha você consumir álcool em excesso nesse momento. Porque, assim, por várias questões. E com relação à maquiagem, não, maquiagem não envelhece, isso é um grande mito. Maquiagem não envelhece. Hoje a gente tem a sorte de ter maquiagem de vários tipos. Maquiagem que já vem com filtro solar, maquiagem para cada tipo de pele. Então, maquiagem para pele oleosa, maquiagem para pele seca. Então, não tem nenhum problema usar maquiagem hipoalergênica. Não tem nenhum problema usar maquiagem. Qual é o problema? Dormir com maquiagem, não retirar a maquiagem adequadamente. Então, isso sim é um problema. Se a gente faz uma maquiagem, algumas pessoas gostam de uma maquiagem mais pesada, de uma cobertura maior. E é muito interessante que quem tem, por exemplo, melasma, faça uma excelente cobertura, porque quanto mais tampado, vamos dizer assim, tiver o melasma, quanto menos você visualizar o melasma, mais significa que ele está protegido da luz, do sol, dos raios ultravioleta e da luz visível. Então, ótimo ter uma excelente cobertura. Mas você precisa, na hora de dormir, fazer uma boa retirada. Para você não entupir os seus poros, para você não ter uma reação acneiforme, uma acne ou cravo, comedão, associada a essa maquiagem. Mas maquiagem hoje, assim, eu acho que é uma coisa que é super bacana, todo mundo usa e faz super produções com maquiagem. E eu adoro ver, mas cada pele tem a A maquiagem limpeza. específica e a limpeza rigorosa. Então, o que é legal para limpar a maquiagem? Primeiro, usar um demaquilante, e esse demaquilante tem que ser adequado para a pele também. Então, por exemplo, aquele demaquilante bifásico, né, que tem água e óleo, não é para pele oleosa, né? Então, a pele oleosa, você pode usar ou uma água micelar ou uma loção de limpeza, né? Então, a loção de limpeza tem algumas que você pode usar, inclusive na área dos olhos. E aí, depois de você usar o demaquilante, você vai lá molhar com água morna.
E aí você vai usar água morna e depois, se necessário, dependendo da pele, se for uma pele acneica, o sabonete. Então, primeiro você demaquila, usa água morna e o sabonete, dependendo do tipo de pele. Se for uma pele mais seca, você não precisa usar o sabonete. E aí, depois de demaquilar, se for o caso, você pode usar um tônico para equilibrar o pH ou não. O tônico não é obrigatório. Depois disso, você vai usar a sua rotina. Um hidratante, que é muito importante. Gente, assim, ó, lavou, hidrata. Meus pacientes perguntam, doutora, hidratante, lavou, A pele hidrata. oleosa. Isso é rotina, lavou, hidrata. Existem hidratantes próprios para pele oleosa, que vão, inclusive, equilibrar essa oleosidade, controlar essa oleosidade. Mesmo pele com acne, você deve usar hidratante. Então, é uma dobradinha, lavou e hidrata. Por quê? Quando a gente lava, a gente tira a hidratação natural da pele, que a gente chama da barreira lipídica da pele. E a gente precisa restaurar essa barreira, porque muitas doenças começam com essa quebra dessa barreira. Então, é muito importante a gente fazer essa hidratação. Então, é regra, lavou, hidrata. Depois da hidratação, aí a gente vai ver o que a gente vai usar, dependendo do horário. Se é de dia, vitamina C ou outro antioxidante. Se for à noite, seus ácidos, né? Aí vai depender do que seu médico, do seu dermatologista passou. Indicou. Gente, quanta informação rica. E o mais importante disso, que quem está fugindo aí de leitura, se as pessoas pelo menos tivessem o cuidado em ler o rótulo, né, dos próprios produtos, mas a gente ouve a informação do dermatologista ou da colega, ou do outro colega, ou dos sabichões que tem por aí e começam, né, a usar produtos de forma inadequada e depois ver resultados que não são interessantes, como, por exemplo, uma coisa simples, mas até eu que já sou cliente da doutora há quase 12 anos, né? Essa questão do demaquilante, do bifásico, a gente sempre pensa que esse aqui é melhor, ou porque tem esse preço, ou porque ele é mais moderno, e não é isso. Olha só, ele não é para qualquer tipo de pele. Super interessante. A gente precisa entender uma coisa. O que é maravilhoso para minha amiga pode ser péssimo para minha pele. Cada indivíduo é absolutamente único. Então, receita de dermatologista não é receita de bolo. A sua receita é única, é exclusiva para você. Então, não, porque a minha amiga usou tal coisa, foi maravilhoso. Isso acontece demais em tratamento de melasma. Nossa, doutora, minha amiga usou tal creme, minha amiga usou tal peeling. Aquilo que foi ótimo para ela, para você pode ser horrível, pode até piorar o seu caso. Então, a gente tem o nosso DNA, a nossa pele tem o nosso DNA. Então, a sua receita dermatológica é só sua. Não vai melhorar. Pode acontecer de ser bom para você. De funcionar, de Mas dar certo, mas se der errado... Antes de usar, a gente tem que analisar cada pele. Com certeza. Gente, voltando lá à questão das doenças que se agravam, né, com seu estado psicológico, o que a gente pode fazer para estar melhorando isso? Eu coloquei aqui a questão do planejamento, porque como parece que o dia está livre, né? E aí o que acontece? Sobra muito tempo para pensamentos disfuncionais, para tristezas que nem passavam mais pela sua mente começarem a vir, tá? Porque nós temos vícios emocionais, tá, pessoal? Vícios mesmo. E quando ele pega ali um estado de ócio, provavelmente você vai ter pensamentos muito positivos, depende de como tá aí a sua mente funcionando, ou muito negativos. E o que tem de pior agora? Você está enclausurado provavelmente com um número de pessoas que vão estar te influenciando ali o tempo todo. Porque é o seguinte, nós temos que prestar atenção na nossa incitabilidade. Ou você influencia, ou você é influenciável. Com quem você está convivendo? Tá? Essa pessoa está falando o tempo inteiro sobre doença, morte, porque você tem que entender que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então, psicologicamente, você vai começar a se assemelhar também a essas pessoas, tá? Primeiro passo é identificar o meio, o meu ambiente. Carol, mas eu não posso mudar. Pode. Dentro da sua mente, sim, você pode mudar. Ninguém é obrigado, porque está acontecendo isso mesmo, tá, pessoal? Por que eu estou fazendo as lives falando de comportamento à noite? Porque as brigas estão começando a acontecer de maneiras, né, até irreversíveis. Eu acredito que muitas separações, se as pessoas não pararem, realmente respirar e começar a olhar o problema de frente, tá? Separações, agressões,
Então, tudo isso vai fazer com que você fique mais estressado e pode potencializar não só suas doenças dermatológicas, como outras, ok? Então, é prestar atenção se no meio tem alguém dominante, ele vai querer ficar influenciando, querendo convencer da opinião dele. Entenda isso e se acalme, permita que a pessoa fale, tá? Então, é importante que você se conheça. O autoconhecimento, ele vai te livrar de muita coisa. Carol, como é que eu posso conseguir isso? É de uma hora para outra? Não, não é mágica, é método. Consuma, tá? Conteúdos. Olha essa live de hoje. Em pequenos momentos nós falamos sobre a doença e quando nós falamos foi de maneira preventiva, tá? Não para assustar. O mais importante, o que eu falei no início, é importante conversar com médicos, ouvir médicos, pessoas que estão de verdade embasadas e que têm a autoridade para falar sobre tal. Eu não estou dizendo que outros profissionais ou pessoas que estudem, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem sua área. Por isso que hoje aqui nós estamos falando de doenças que se agravam, dermatologicamente falando, tá? E é importante que você consuma conteúdos verdadeiros. Nós temos aí o site do Ministério da Saúde, onde tem dados, onde você tem métricas, tá? Então, acredito que o mais importante também para reduzir a ansiedade e o estresse que pode agravar suas doenças dermatológicas seja começar a consumir menos conteúdo, compartilhar menos conteúdo, tá? Porque a mídia já faz isso. Escolhe uma TV que você acredita que seja, né, importante, tem o horário dos documentários aí, dos jornais, e faça uso disso, porque é muita fake news, muita informação. Ou você deleta ou você vai estar enchendo. É você que vai escolher do que você vai encher sua mente, tá? Você Carol, não a gente sabe tem nem uma... se verdadeiro é. Por favor, doutora. Desculpa, a gente tem uma pergunta aqui. O que que a gente sugere, o que que eu sugiro para os celíacos e as possíveis alergias de contato? Tem uma relação muito importante entre a doença celíaca e algumas alergias de pele. Então, de fato, o glúten, ele pode ser um elemento que está relacionado às dermatites, e especialmente a dermatite atópica, ela pode ser associada à alergia ao glúten. Então, a gente pode ter como um fator desencadeante o glúten. E a alergia de contato já é um pouquinho diferente da dermatite atópica. A dermatite atópica ela é uma alergia que o fator desencadeante ele não é a causa, ele é apenas um gatilho. Então, você tem aquela condição, ela é uma condição do seu organismo, e um gatilho vai fazer a crise acontecer. Então, é como uma asma em que a pessoa é asmática, mas a poeira vai desencadear a crise, né? A poeira não é a causa, é apenas um gatilho. Assim acontece com a dermatite atópica. A dermatite de contato é diferente. O elemento, ele é a causa. Então, por exemplo, eu tenho dermatite de contato a brinco, a níquel. Quando eu uso o brinco de bijuteria de níquel, eu vou ter a dermatite de contato, porque a minha alergia é diretamente relacionada àquele níquel, aquele elemento. Então, eu tirei o níquel, eu não vou ter mais alergia. Então, é uma dermatite diretamente relacionada à causa. Então, o que a gente recomenda hoje? Que realmente a alimentação para a pessoa celíaca, se ela tira, ela não pode mesmo comer, porque não é só a pele a manifestação, mas algumas pessoas não são diagnosticadas diretamente como celíacos, elas têm pequenas intolerâncias, elas têm uma sensibilização. Às vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico de doença celíaca, de intolerância a glúten, mas a gente observa que quando a pessoa tira da alimentação o glúten, ela melhora a sua condição de pele. Então, muitas vezes aquela pessoa que tem umas dermatites crônicas, uma acne que não melhora, uma pele que não melhora aquela pequena alergia, a gente tira o alimento, faz o que a gente chama de teste terapêutico, ela melhora. E aí, a partir daquele momento que a gente faz o teste terapêutico, que observa a melhora, a gente tira de uma vez aquele alimento. Além do glúten, tem outro alimento que a senhora sugere que façamos esses testes terapêuticos? Então, Carol, eu ia falar isso. A gente é o que a gente come, e isso não sou eu que estou dizendo, isso a gente já conhece desde a antiguidade, né? Então, a gente é o que a gente come. Então, a relação do alimento com a nossa saúde, e aí a gente fala da saúde global, é conhecida e cada vez mais comprovada cientificamente. Então, existe a questão do que a gente chama de microbioma, dos germes que habitam a nossa pele, o nosso intestino,
e que também se relacionam com a nossa alimentação e que hoje também se mostra como uma causa de distúrbio das doenças de pele. Então, quando a gente tem uma alimentação mais saudável e tira o que a gente chama de alimentos pró-inflamatórios, a gente costuma melhorar algumas condições de pele. Então, todas essas dermatites, né, as doenças inflamatórias da pele, normalmente, muitas delas têm uma relação com esse sistema de germes da pele, de microbioma que a gente chama. E quando a gente tem uma alimentação equilibrada e a gente controla esse microbioma, costuma ter uma melhora. Isso precisa ser analisado caso a caso, a gente não pode generalizar, mas é isso, a gente é um todo. A gente não analisa um paciente, um indivíduo, como uma coisa única. Você não é só pele, você não é só coração, você não é só intestino, você é um conjunto. Então, a gente precisa analisar o indivíduo como um todo. E quando a gente tem bons hábitos de vida, bons hábitos mentais, a gente tem saúde global, né? Então, a gente sabe alguns alimentos são mais inflamatórios do que outros. Isso serve para o glúten, isso serve para o leite. Então, não é a lactose só, é a proteína do leite. Alguns pacientes pioram, por exemplo, a acne com leite. Então, quando a gente tem aquela paciente que trata a acne, não melhora. A gente, quando tira o leite, e tanto faz leite integral ou desnatado, melhora. A gente tem que se observar. Legal, ela perguntou aí quais os alimentos inflamatórios. Principalmente leite e glúten, mas é muito importante. Alimentos de alto índice glicêmico. Geralmente, o que a gente faz? A gente costuma trabalhar em associação com nutricionistas, né? Então, a gente faz uma avaliação global do paciente, exatamente isso que eu estou falando. Que a gente não é só pele, a gente não é só coração, a gente não é só, né, intestino. Então, o ideal é a gente ter uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa avaliar o paciente como um todo. Então, um endocrinologista, uma nutricionista bem formada, ela pode ajudar muito a gente nessa orientação alimentar. Mas é muito importante. A gente é o que a gente come. Comer alimentos naturais, alimentos de preferência orgânicos, preparados por nós mesmos, não comprar alimento industrializado. Tudo isso vai nos trazer saúde. E a pele agradece. E é engraçado que todas essas habilidades, né? Todos esses comportamentos, quando você cozinha para você, você está dizendo que você se ama, que você gosta, que você está se cuidando. Então, você está melhorando a sua parte física e, consequentemente, a sua parte mental também, psicológica também. É a mesma coisa do cuidado com a pele. Você tirou da minha boca. Quando a gente se ama, a gente se dá o melhor, a gente se cuida. Então, é uma questão de demonstração de autoestima quando a gente se cuida de uma forma mais global mesmo. A gente procura cuidar da nossa mente, se prioriza, né? Então, dá trabalho, tudo dá trabalho. Dá trabalho a gente ter uma rotina de pele, dá trabalho numa dermatologista boa, dá trabalho você fazer uma análise comportamental e procurar melhorar o seu comportamento, dá trabalho, mas tem recompensa nisso, né? Então, quando a gente observa a recompensa de uma pele boa, de uma pele bem tratada, de uma melhora no seu comportamento, de você se gostar mais, você vê que todo trabalho tem a sua recompensa. As pessoas me perguntam, mas Carol, eu tento ter, né, esse hábito de cuidar de mim, de cozinhar, mas por que eu não consigo? Porque normalmente, pessoal, vocês estão pensando ali no momento. Porque quando você começa a fazer um tratamento, não é de uma hora para outra, nada acontece assim, né? Há um tempo para que as coisas deem resultado. Então, como é que você vai de verdade, a partir de hoje, cuidar da sua pele? Quando você gerar uma emoção no seu objetivo. Como assim? Qual é o objetivo final? Eu, Carol, hoje, com 41 anos, eu já cuido da minha pele há mais de 12 anos atrás. A gente começou o tratamento do Botox e hoje já estamos em outros procedimentos. Mas qual é o meu objetivo hoje? Não é o mesmo de quando eu tinha aos 30 anos. Hoje, aos 40, hoje eu já estou pensando na elasticidade, no colágeno. Mas o que me faz todos os dias me cuidar? Quando eu fecho os meus olhos, eu faço uma projeção da minha imagem aos 50 anos e eu me sinto feliz com o que eu estou vendo lá na frente. Então, você gera uma emoção, associando emoções aos resultados que vão te manter a fazer todos os dias. Por quê? Porque você gera uma tela mental. E isso vai te motivar todos os dias a fazer. Porque não pense que o resultado dos 50 só vai acontecer quando você estiver lá nos 50.
Não é verdade, doutora? O que você acha? Isso, exatamente isso. A gente é muito imediatista, né? A gente tem aquela ideia de que a gente vai ter o resultado imediato. Ninguém vai para uma academia e vai ganhar músculo na primeira semana que você pagou da academia. É por isso que você faz um plano anual, porque você sabe que você só vai conseguir aquele músculo em um ano. Isso vale para tudo, isso vale para o cuidado com a nossa saúde. Então, o que você faz hoje, se você vai num cardiologista e você faz uma prevenção cardiológica, é porque você sabe que você não quer infartar quando você tiver 50 anos. Se você vai para academia e faz um planejamento, é porque você sabe que você vai ter músculo ao longo do tempo. E assim vai por diante. A pele é a mesma coisa. Se você quer E ter uma pele falando, saudável, você precisa planejar para ter essa pele saudável, e né? lá na Então é uma Inderma, gente, construção. lá na Inderma, doutora, eu faço até questão de falar isso, Obrigada, porque, Jaque! olha só, pessoal, tem locais e locais, profissionais e profissionais, eu posso falar de carteirinha, por quê? Porque convidar a doutora Bárbara, ela eu conheço a equipe, eu estou lá todos os meses, e quando você falou aí em planejamento, quando a gente vai fazer uma consulta lá, há realmente essa estrutura de planejamento. Tem um nome agora o plano, como é que é, doutora? É um PTC, é um plano de tratamento continuado, né? A gente Isso tem esse que. planejamento a longo prazo, porque a gente não E tem, espera, eu não quero entregar resultados imediatos, porque a gente sabe que o imediatismo só traz frustração. É a única coisa que o exato. imediatismo vai trazer, frustração. E não é isso que a gente espera, né? A gente espera entregar um resultado que geralmente o que eu quero é que o meu paciente veja que ao longo dos anos ele está melhor do que quando ele começou o tratamento. E é isso que a gente consegue se a gente tem persistência, se a gente tem disciplina. É um trabalho conjunto, né? Eu Sim, e costumo dizer que perceber qualquer. que nós estamos melhor, mas que nós também envelhecemos, que estamos mais maduros, mas nós estamos Claro, melhor para aquela idade, gente. idade, O que que é claro. essa frustração? Não adianta, tá? Você querer aos 30 anos, você pode estar muito bem para os 30, você pode estar muito bem para os 40, né? A gente sempre conversa isso, é o que eu falo, a doutora Bárbara, ela traz Beijo, informação. Sandra. Ela traz Desculpa, Sandra. informação. Ou seja, e quantas vezes a gente já discutiu, né? Porque eu chego lá reclamando. Então, ela tem esse entendimento e a maneira dela informar é que faz com que nós entendamos. Então, prestem atenção nisso, gente, na informação, tá? Não é todo tratamento que vai ser bom para você. E o que eu vejo lá é que ela tem o poder pessoal, o médico, pessoal, ele tem um poder pessoal sobre a nossa vida. Tá? Isso é desde os primórdios e é assim que funciona. Então, ela tem esse cuidado em trazer, não, isso aqui não vai servir, não é necessário agora. Então, tem muita coisa que a gente não precisa fazer. E esse planejamento traz isso, né? Você chega lá e tem a oportunidade de saber o que, que você vai precisar realizar durante o ano. Então, comece agora. Quando eu falei de planejamento, ele gera visão de futuro. É para isso que a gente planeja. E o momento pede o planejamento, sim, porque nós vamos ter um futuro após a crise. As coisas vão continuar, tá? A sua empresa vai continuar, o seu trabalho vai continuar, mas você precisa estar agindo hoje de uma maneira assertiva para que você saia dessa crise melhor, pior, né? Com mais informação, com menos. E aí, qual vai ser a sua escolha? Concorda, doutora? A doutora está Completamente. sendo super elogiada aqui, olha que Ah, coisa obrigada. boa. Essa questão da escolha é uma palavra muito, muito forte, Carol, porque realmente as nossas escolhas vão determinar os nossos resultados, né? Na verdade, o médico, no sentido da palavra, ele tem que ter responsabilidade, responsabilidade pelo seu paciente. Responsabilidade não quer dizer, Carol, que que ele vai te entregar o resultado, porque o resultado depende de cada pessoa. O resultado não depende só do médico, depende do paciente, depende do tratamento, depende da sua genética. Mas o médico ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que ter a responsabilidade de entregar aquilo que é o ideal para você, que não é o que é o ideal para o outro. Então, a Polêmica. responsabilidade do médico é ele saber que cada paciente é único, é essa análise de que o paciente é um todo, não é só a pele. Então, é a nossa responsabilidade como cuidadores da saúde, não só da pele, como uma questão só Estética. estética, entendeu? Isso é muito sério. Agora, a escolha do paciente é uma coisa muito importante, porque o médico não pode fazer um trabalho de um lado só. Isso serve para qualquer especialidade.
né? Essa escolha sua diária de usar o creme que a gente passou, de se alimentar bem, de cuidar da sua mente, porque não adianta a gente passar o melhor tratamento se internamente você não está bem, né? Como você pode transmitir o Botox, ele tira a sua ruga, mas como você pode transmitir brilho no olhar se internamente o seu olhar não está brilhando? Se A gente você precisa tá cuidar, cinza por dentro, né? não é? A gente precisa cuidar do todo. Então, o médico, a nossa responsabilidade não é só com a pele, com a estética, é com o conjunto do paciente. Mas o paciente tem que escolher também, ele tem que querer também, ele tem que se comprometer também, né? Então, eu Do- acredito muito na parceria entre o médico e o seu paciente. É um caminhar junto, é uma jornada que a gente escolhe fazer juntos. E o médico tem que escolher o paciente tem que escolher o médico. Tem que ser uma troca, entendeu? Sim, você tem que haver uma sintonia, uma sinergia para que o resultado seja Isso, alcançado. Isso que a senhora exatamente. falou foi muito feliz também, essa questão, pessoal, da mudança externa. Ela não vai fazer a diferença que você está querendo se a mudança necessária for interna. É muito importante isso, e às vezes eu creio, né, que deve chegar muita gente jogando essa responsabilidade lá para vocês, de que uma mudança externa resolva um problema interno. Às vezes ajuda, claro, né? Às vezes a gente recebe pessoas muito tristes por uma situação externa, né? Às vezes aconteceu alguma coisa na vida, uma separação, né? Uma perda, uma mudança de emprego, e a gente consegue ajudar porque é aquela história que a gente falou no início, né? Que quando a gente melhora uma expressão externa da face, aquilo te dá um ânimo para você, né, seguir em frente. Então a gente já viu mudanças de vida muito gratificantes. Mas a pessoa internamente precisa querer, precisa escolher também, entendeu? Então é nisso que eu falo que a escolha precisa vir junto, E, né? Então, pessoal, não só a face, manter um sorriso, como uma postura. Vocês pensam, tá? Se coloquem aí com o corpo baixo em casa, na frente da TV, olhando Netflix, coberto, totalmente cabisbaixo, você vai começar a atrair doenças para você. Porque qual é a diferença de vocês me ouvirem falando totalmente curvada, com o olho baixo, ou alguém que tem uma postura adequada, um olhar altivo, olhos adiante, fala firme. Percebam que qualquer doença, tá, psicológica, vai ter mais dificuldade de entrar e ficar aí no teu corpo. Porque independente dos problemas, você tem que se manter forte. E esse momento traz isso. Outra coisa importante, muito importante, é o quanto todos os tratamentos, eles dependem 50-50, né? É o que não adianta é. eu estar fazendo live aqui todo dia às 22 horas e vocês ouvem, passam, pula para outra. Faz um negócio sério. Pega a tua apostila, tá disponível lá no canal do Telegram, ou você tem livros em casa, pega, senta, lê, cuida. Porque ficar de blá blá blá, dizendo que quer melhorar, ou o que eu vou fazer depois da crise, se você ler um livro, você vai ter informações diferentes aí. Então não é essa não é brincadeira o que está acontecendo e não vai ser mágica você conseguir melhorar isso. É coisa séria, né, doutora? É, é o comprometimento, né? A vontade, mas ninguém vai fazer por você, Não né? vai. Ninguém vai fazer por você. Então é preciso que você faça por você, o que quer que seja. Então, se a gente fala, eu tenho melasma não melhora. Doutora, mas eu gosto de ir para a praia. Então, eu não posso, né, curar o seu melasma se você gosta de ir para a praia. É preciso que você faça uma escolha e se comprometa com aquilo, né? Então, é isso que a gente entende que, às vezes, a pessoa quer que você resolva o problema O dela. problema dela. Você dá o instrumento, você dá a condição, mas a cada um tem que entender que tem que fazer a sua parte, né? E eu acho que na rotina em casa, no dia a dia, nesse período, eu acho que a gente é um momento muito de reflexão, da gente, né, repensar, pelo menos comigo tem acontecido assim, muita reflexão do que a gente pode se melhorar e repensar, né? Eu sou uma pessoa muito indisciplinada para algumas coisas, então eu acho que assim é um momento que a gente pode tomar na mão. Acho que é um momento de repensar até pela questão do vírus mesmo, da possibilidade de ficar doente, né? O que a gente pode fazer de melhor na nossa vida hoje, porque a gente não sabe se a gente tem amanhã, né? Sim. Então acho que a gente tem que procurar se melhorar realmente.
e fazer a nossa, o que que eu posso realmente tomar as rédeas da minha vida, né? E Eu fazer acredito diferente. que, independente de quem você seja, independente do carro que você tenha, independente da sua posição, hoje essa situação nos colocou todos em vulnerabilidade. E É essa verdade. vulnerabilidade pode levar à reflexão e você enxergar de verdade quem é você. Tem gente que não está conseguindo conviver com ele mesmo, porque ele está com tanto tempo, ele está percebendo o que ele faz ou não por ele. Só que perceber não é o problema se o resultado não for positivo, mas você pode agir. De verdade, agir em prol de você mesmo. É que nem agora, a doutora trouxe inúmeras dicas gratuitamente. Quantas delas vocês que estão aí nos vendo hoje e que vão continuar nos vendo anotou? E vai começar a agir. E entendeu que pode ter um problema pior depois se não mantiver. São cuidados simples que vão te levar a grandes resultados. Eu falo isso pela minha pele. Eu sou extremamente satisfeita com a idade que tenho e com o resultado que eu tenho. Só que eu cuido desde os 12 anos. Eu vou ao consultório da doutora e eu acredito que esse é um investimento porque me faz bem. Porque para estar aqui na frente das câmeras e eu me sentindo bem comigo, eu só me sinto bem dessa maneira. Se eu tiver descuidado, eu não quero aparecer. E não é beleza, é cuidado. Que a gente sabe o que é uma pele cuidada, uma pele com a qual você tem investimento nela. E isso vale para o livro que você tem que comprar, para o curso que você tem que fazer. Tudo na vida é investimento. Quanto você tem investido em você? Doutor, o quanto você tem investido em você? Nossa, eu acho que eu sou bem cara, porque eu invisto muito em mim, viu? Mas eu acho que isso é amor próprio. E se a gente não se ama, assim, a gente não dá a oportunidade do outro se amar. A gente tem uma grande oportunidade agora. Acho que Deus está nos dando uma grande oportunidade da gente realmente pensar no que a gente merece. Mas a gente só merece se a gente realmente se melhorar, né? Todo mundo tem um ponto de melhora em alguns aspectos da vida. Então, acho que a gente tem que se melhorar naquilo que a gente não vai bem e aproveitar as oportunidades, né? Aproveitar as oportunidades que a gente tem Isso, de enxergar que eu não posso me dar menos do que eu mereço, mas eu tenho que isso, fazer por merecer, né? com Eu tenho que certeza. fazer aquilo que eu mereço. O Então, eu acho investimento que a que gente pode fazer hoje é de tempo, né? É o tempo que você vai investir. A gente reclama o tempo inteiro que não tem tempo. Agora você tem todo o tempo do mundo. E é o tempo que você pode fazer grandes mudanças, né? E se sentir é verdade. merecedor, isso que você falou é incrível. Porque quando eu não me sinto merecedor, eu não faço nada por mim. É Nem verdade. um tempo. Eu prefiro ficar no telefone ouvindo um problema e a lamentação do outro do que olhar para mim e falar assim: se eu ler esse livro, se eu cuidar dessa forma, eu vou ficar melhor. Por isso, prestem muita atenção nesse ciclo de autossabotagem que a gente tem. Leia sobre isso, pergunte, quer mais informações? Tem o nosso direct. A doutora também já disponibilizou as clientes Sim. dela. Né? Fala do seu serviço, doutora, onde te achar, como é que é essa questão da consulta online agora, eu não sabia, que legal Então, isso. a gente tem a clínica lá no Hospital Anchieta, que é o Inderma, mas nesse período, enquanto está essa situação do coronavírus, nos próximos 15 dias a gente está em férias coletivas, mas vamos começar o teleatendimento. A gente vai divulgar nas nossas redes como Legal. começar o teleatendimento, porque assim, a gente tem pessoas, né, que tem uma necessidade, então tem paciente com acne usando isotretinoína que precisa da receita para comprar a medicação. A gente tem pacientes com psoríase que vão piorar e precisam de atendimento, pacientes com rosácea. Então, essas doenças não esperam, né? Não é porque o coronavírus está aí que as pessoas deixaram de ter as suas próprias condições. Então, a gente precisa continuar tratando dessas pessoas. E uma forma de tratá-las é esse teleatendimento que a gente vai disponibilizar e a gente vai informar todos pelas redes sociais. Então, é só seguir a gente que a gente vai manter todos informados, sempre com muita ética dentro do que os nossos conselhos permitem, tá? Pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Eu quero, olhando aí nos seus olhos, doutora, Linda. agradecer e do fundo do meu coração e com total sinceridade, as pessoas sabem que eu trabalho pela sustentabilidade, eu gosto, eu amo pessoas, mas é muito bom quando a gente tem um profissional, a gente admira e a gente tem a oportunidade de admirar mais ainda. E hoje eu te agradeço muito. Eu tenho certeza que quem quiser fazer bom uso de todas as informações
que tem aqui vai fazer. Tem outras pessoas que não vão se importar tanto, mas para mim foi para mim. Carol Negreiros, muito importante. Ouvir tudo isso, ouvir essa questão da ética, do planejamento, né, do cuidado conosco. E a minha admiração, ela só cresce. De verdade, muito obrigada. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Tá? Nós estamos tendo live sobre comportamento todos os dias, de 22 às 23 horas. E está salvo no nosso canal do YouTube. E lá no link da bio, você pode entrar direto no canal do Telegram e todos os slides, desde a primeira aula, que hoje já é a nossa quinta aula, estão salvos. Quem quiser aproveitar, fica à vontade, tá? Eu acredito que meios tem aí vários, como agora a gente acabou, né, de proporcionar um. Obrigada mesmo, doutora. Use os 2 minutinhos finais aí para falar. Tem um monte de médico que apareceu aí, que coisa boa. Tomara que eles também tenham iniciativas legais como a senhora teve. Parabéns mesmo. Muito, muito, muita gratidão. Eu que super te agradeço, meu amor. Adorei aprender a fazer live com você. Foi muito especial. E você é uma paciente muito querida que me ensina muito. E é muito bom trocar com nossos pacientes, aprender com eles. E o que eu quero deixar de mensagem é isso. Se cuidem, façam as coisas que não te tragam malefício. As dicas são para que vocês façam sempre com bom senso. Tudo que vocês olham na internet, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pensem antes de sair fazendo coisas em vocês mesmos, sem um embasamento, né? Sem uma orientação de um médico, tá? Nosso maior bem é nossa saúde. A gente está aprendendo, reforçando isso agora, tá bom? Se cuidem. Um beijo grande. Beijo, 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 doutora. Beijo, pessoal. Vai ficar salva a live tanto no perfil da doutora quanto no meu até as 22, mas eu vou gravar e vou disponibilizar para você, doutora, para que você possa espalhar isso aí para que outras pessoas tenham acesso também. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã às 16 horas. Tem outra novidade que eu vou colocar no feed só hoje à noite, depois da aula das 22. Vai ter outra profissional tão responsável quanto, tão preparada quanto, que vai estar nos ajudando aí também, tá? Doutora, beijo, obrigada. Lu. É a Lu tá aí, lindona. Beijo, pessoal. Beijo, beijo. Obrigada. Até amanhã. Até mais tarde e até amanhã de novo. Te vejo mais tarde. Beijo.